Hoje o nosso entrevistado aqui no quadro Direitos do Consumidor é o defensor público Cosmo Sobral. Doutor Cosmo, bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia aos nossos telespectadores. Doutor, a primeira pergunta é do Clemente Veloso, ele que mora no Calhau. Ele diz o seguinte: como fica a situação dos usuários de um plano quando a empresa fecha as portas e eles têm que migrar para outro plano? Eles terão carência ou não para fazer os procedimentos? Essa dúvida, Soares, é muito importante porque ela envolve a questão da portabilidade de carências, né? Que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é o órgão de governo que regulamenta esse campo aí da saúde, dos planos de saúde, visando especificamente proteger a parte mais fraca, que é o consumidor. Ela editou uma norma que entrou em vigor recente, assim, em junho de 2019, e que trata da portabilidade, essas hipóteses em que o consumidor perde o vínculo com o operador anterior e depois pretende mudar para outra sem ter que cumprir aquele período de carência. Lá tem uma série de requisitos para situações específicas, mas, por exemplo, para essa hipótese em que o consumidor perde o vínculo, né? Perde o vínculo, ou seja, ele é demitido, ele é exonerado, etc., não importa a natureza, se foi por falência ou não, tem a possibilidade de, dentro de um prazo de até 60 dias, ele tem que ficar atento a isso, um prazo de 60 dias, no momento em que ele perde o vínculo com a empresa, ele procurar uma nova operadora e pedir para ingressar fazendo a portabilidade. Lá preenche os formulários específicos, e ingressa ele e os dependentes deles, mantendo aquela qualidade, né, de segurado, de consumidor, sem ter que cumprir novo período de carência. Essa é uma hipótese. Então é importante que o senhor esclareça. Ele pode ir para outro plano, outra empresa, não só que ele estava na empresa onde ele foi demitido. Isso, ele pode procurar outra. Pode procurar outra. E continua com a carência, então? Ele diz lá que quer fazer a portabilidade, então ele ingressa sem ter que cumprir o período de carência, né? Ele leva o tempo que tinha para a nova empresa, para a nova operadora. Se quiser. Ele pode até permanecer com a mesma também, mas aí ele vai ter que cumprir o valor integral, né? Porque quando o consumidor tem um contrato geralmente vinculado a uma empresa, a empresa reparte uma parte e o consumidor outra. Se ele quiser continuar nela depois que perde o vínculo, de regra, ele tem que assumir a parte integral. Já o Alberto Mota, ele que é morador aqui do São Francisco, ele diz que está tendo dificuldade para conseguir um plano de saúde individual. Pois é, essa é uma questão que se verifica no mercado, porque esse campo, o Estado brasileiro, né, a nossa Constituição, ela trata do princípio da livre concorrência, né, evitar a intervenção desnecessária no campo das atividades empresariais. Então, o que observa na prática hoje é que as operadoras de plano de saúde, elas acham mais vantajoso trabalhar com aqueles planos coletivos, né? Tem um coletivo por adesão, coletivo empresarial, do que os familiares, até porque tem uma intervenção menor, né, da Agência Nacional de Saúde, da ANS. E aí acaba que, na prática, observamos que, assim, estatísticas recentes, de estudos recentes, demonstram que cerca de 70% ou mais dos planos de saúde hoje, eles são na modalidade desse coletivo. Então, diríamos que o consumidor ele não tem o direito de exigir que aumente o número dessas modalidades individual e familiar. Ele pode, na verdade, escolher um outro, que ainda tem operadores que trabalham com essas modalidades, aqui na nossa região, inclusive aqui na capital, no interior, a gente percebe, mas está diminuindo e, infelizmente, ele pode, não tem muito o que fazer nesse campo. Ele vai tentar escolher um plano que se adequa à capacidade financeira dele. Já o Cássio Pereira, morador da Coab, diz o seguinte: existe algum órgão que pode exigir dos médicos para que eles aceitem os planos de saúde nas consultas médicas? Esse é um outro campo um pouco sensível. Por quê? Porque o profissional de saúde, né, seja médico, odontólogo, psicólogo, etc., aquele que escolhe um plano de saúde para prestar o seu serviço, ele não está obrigado a manter vinculado àquele plano simplesmente para satisfazer a necessidade do consumidor. Ele pode, a qualquer momento, observar das regras lá daquele contrato que ele fez com a operadora, se desvincular, certo?
Então, a ANS ela não tem norma específica obrigando o plano, obrigando o operador, o prestador de serviço, seja clínico, hospital, seja o profissional de saúde, a permanecer por determinado tempo. O que a legislação obriga é que, uma vez desvinculado, ele dê a maior publicidade possível para que o consumidor possa tomar conhecimento, inclusive prévio, 30 dias no mínimo, para saber que o seu profissional vai ser desvinculado daquele plano. Inclusive, a Mônica Oliveira, ela disse que vai aos consultórios e ouve sempre essa conversa, que os médicos podem se negar a receber os valores impostos pelas operadoras de planos de saúde e suspender o atendimento sem aviso prévio. Essa atitude ela é considerada ilegal, né? Ele tem que, na verdade, o que ele pode fazer é se descredenciar daquela operadora. E aí não existe lei que obrigue o profissional a estar credenciado em uma operadora. Soares, o que vemos na prática hoje é que os profissionais de saúde que atuam especialmente no início da carreira profissional, eles tendem a aceitar os planos de saúde e à medida em que eles vão conseguindo uma visibilidade no mercado, ou então que vão conseguindo um nível de especialização muito alto, tendem a se descredenciar de um plano, ou então tentar diminuir ali na agenda dele a quantidade de atendimentos para clientes, né, para pacientes oriundos de plano de saúde e dar uma preferência às consultas particulares, tá certo? Mas é isso que acontece. O Estado não pode intervir, de regra, no valor que ele, na questão da remuneração recebida, pactuada entre o profissional e a operadora. É porque exatamente para permitir a concorrência. É porque a Mônica diz mais aqui, ela disse que já teve o constrangimento de marcar a consulta. Quando foi o dia da consulta, né, ligaram para ela dizendo que o médico estava descredenciado, não queria mais o plano, e ela ficou sem atendimento. Essa atitude é considerada abusiva se eles não comunicaram ela antes. Tá certo? Ele está dizendo que foi no dia da consulta. Pois no dia da consulta, essa é uma conduta abusiva, com certeza justifica até uma atitude punitiva por parte da ANS, por exemplo. Se ela quiser, eventualmente, dependendo do caso, dependendo do prejuízo que ela sofreu, ela pode, inclusive, pleitear danos morais, né, pela via judicial. Doutor Cosmo Sobral, a gente só tem a agradecer ao senhor. O senhor é defensor público especializado na área de saúde, é isso? Isso. A Defensoria Pública tem um núcleo específico que trata com a questão da saúde, né? Tanto a saúde pública, né, envolvendo o SUS, e também orientações e ações no campo aí da saúde suplementar, que envolve os planos de saúde. Funcionamos na Rua da Estrela, 421, no centro, de segunda a sexta, das 8 às 17, e está acessível a qualquer pessoa para essas orientações e eventual tomada de medida judicial, se for necessário. É atendimento gratuito? Totalmente gratuito para as pessoas que necessitam do serviço de assistência jurídica prestada pelo Estado. Até quanto a renda dessa pessoa? De regra, a questão para o acesso ao serviço da Defensoria, de regra, é 3 salários mínimos, né, por renda pessoal. Mas tem outra questão que a gente discute, e a lei prevê, é a vulnerabilidade jurídica ou técnica da pessoa. Ou nas situações em que a pessoa, embora tenha um salário maior, uma remuneração maior, ele tem, por exemplo, um superendividamento. E aí está a impossibilidade de pagar advogado. Todas essas situações são elencadas na lei e a Defensoria, então, continua prestando assistência. Tá certo. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Por nada, estamos à disposição. É o quadro Direitos do Consumidor, que volta na próxima semana.